noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Parece que é. Isso aí. Que coisa. Como é que é? Boa noite. A primeira, ó jardineira, porque estás tão triste. Tá bem, né? Tá bem. Mas o que foi que te aconteceu? Se ele está se vingando, professor, porque semana passada veio o presidente do Aimoré aqui comemorar o 4-2 que meteu no Clássico do Vale e ele não tava para cantar o hino do Aimoré, ele tá cantando a não, vou cantar inteira. agora então. Ó, Aimoré, alve azul, brilhas em todo o Rio Grande do Sul. Quer dizer, vocês, além de não estarem brincando o carnaval, tem que aguentar isso aí. Tem que ouvir isso aí. Realmente. O cara já encheu o saco de ouvir desfile de escola de samba e o caramba no final de semana tem que ouvir o REC cantando. Tem uma que o senhor gosta, né, professor? Tem várias que eu gosto. Maria Candelária era alta funcionária. Caiu na letra O. Mas, e a estrela d'alva. Essa é outro nível, essa já é de outra turma, né? O céu desponta. E a lua anda tonta. Com tamanho esplendor. E as pastorinhas? Ai, as pastorinhas. Para consolo da lua. Mas depois disso, acho que vamos embora, Léo Guedes. Deixa eles cantando aqui até as 8h30. Isso era uma outra época de carnaval, né? Mas fazia um trenzinho já. Ah, é? Mas tinha uma certa... O REC agora, para se modernizar no carnaval, tem que cantar essa da Jennifer, né? Mas numa certa distância. Isso pode ser. Ficava na cintura... muito trenzinho em Lagoa Vermelha? Ficava na cintura das meninas, professora. Né? Tu fazia trenzinho. Fazia trenzinho em Lagoa Vermelha, é isso? Não é? Tá aí no interior do estado. Mas tu sabe que... Lá na Grande Vacaria. Sabe que tinha no interior, lá em Lagoa Vermelha, professor, no Clube Lagoense, tinha uma hora que a gente pulava todo mundo de costas. É um perigo. Aí é. Tá cada vez pior. Eu tô chegando... terça de carnaval, professor, vale tudo. Eu tô chegando à conclusão que o carnaval hoje é mais seguro do que antigamente. Bem mais. Mas era muita brincadeira e tal. Mas sabe que neste carnaval, tu vê como as coisas não morreram. Na sexta e no sábado, lá em Porto Alegre, Rec, houve 2 noites no Café Fonfon. Vou fazer uma propaganda aqui, porque é um lugar especial. É o melhor lugar para se ouvir jazz no Rio Grande do Sul. Melhor lugar para se ouvir jazz no Rio Grande do Sul é o Café Fonfon. E eles fizeram 2 noites, na sexta e no sábado, agora que passou, só com marchinhas de carnaval. Ah, que beleza. Só com marchinhas. O senhor tem certeza que não viu o REC por lá, professor? Olha, eu gosto. Eu teria visto. Não teve trenzinho, né? Não. Mas estava maravilhoso. Olha que o REC mascarado, daqui a pouco o senhor pode não ter visto ele, professor. Tu acha que o REC esse nariz todo... Eu ia dizer, com esse nariz ia ser difícil. Aliás, será que nunca teve uma máscara de REC pro carnaval, hein? Eu vou te dizer, eu já apresentei baile de carnaval. No Verde e Branco, o Bosco organizava, junto com o Fernando Vieira e tal. E o Fernando Vieira organizava e nos colocava para apresentar. Eu apresentei. Já vi muito lança-perfume e tal. Né? Quero registrar que o Verde e Branco é de uma época de antigamente. Mas não foi muito antigamente, viu? Que as famílias passavam um mês na praia. E os maridos iam só no fim de semana. Tanto que o Verde e Branco era na terça, na quarta ou na quinta. As datas... Mas aí a TV Guaíba transmitia. Isso. E eu era repórter. E aí acabou com o baile. Porque depois dessa tudo transmissão... mascarado. E aí uma vez, no meio de um baile, professor, eu fui perguntar pro cara: e essa fantasia aí, meu? Disse, mas tu não tá vendo do que é? Nem vou dizer o que era. Melhor. Pula essa parte. Mas sabe que tem muitas coisas interessantes no carnaval, inclusive o nome dos blocos de carnaval, né? Por exemplo, do Mauri Luiz da Silva, lá em Arroio do Sal, era Não Empurra que é pior.
Tu desfilava era no bota atrás, né? Não, bota atrás era um de Pelotas. Bota atrás, os caras pulavam. Não, o cara ficava com uma bota pendurada bota nas atrás, costas. né? O senhor é que é maldoso, professor. E tinha um outro bloco, que era o que o Leão Jorge desfilava, era que ninguém está livre. Então tem coisas assim. Deixa eu te comentar uma coisa interessante sobre o carnaval, que às vezes as pessoas não se dão conta. Mas bota atrás era que as botas iam penduradas aqui, professor. Sim, eu imaginei que fosse caindo isso. atrás, entendeu? Eu imaginei que fosse isso, daí que veio o nome do bloco. Bloco bota atrás. Isso. Mas uma coisa interessante que a gente não se dá conta é que antigamente, nas festas, nos bailes, a moça era obrigada a ficar sentada. E só dançaria se um rapaz se dignasse aí convidá-la para dançar. Mas moça com moça não podia, professor? Não, O senhor é um pouquinho mais antigo que eu, não muito. Ninguém dançava, não havia isso. E Não havia, moço com moço só no gala gay. nem pensar. Mas, Não, o gala gay surge bem depois dessa história aí. não, mas o gala gay é carnaval. Gala gay é carnaval. Estou falando festa normal, o ano Festas inteiro. ordinárias. Carnaval de família. Não, sem carnaval. Não, festa. Sem carnaval. A festa normal. A moça ia e ficava sentada. E tinha moças que iam numa festa e passavam uma noite sentada porque Inclusive as bonitas. porque um Luiz Carlos Reck ou um Maurício não ia lá convidá-la para dançar. Maurício é meio encabulado. Dependia. É porque somos ambos é mais casados, novo. né, professor? Não O podemos Maurício é convidar mais ninguém. novo, mas eu sou do tempo da reunião dançante. Ah, não, quando dançando nas garagens. Mas a reunião nas não- casas. Não, mas isso aí... Mas a antiga Já dava para reunião- dar uma coxadinha Mas naquela a época. antiga reunião dançante implicava também em alguém Também. convidar alguém para dançar. Professor, eu era muito feio, então E tinha no- sempre medo de e tirar as no carnaval, e só no carnaval, todos podiam dançar, todos podiam brincar. A gente às vezes não se dá conta hoje de como isto está melhor, como as relações interpessoais evoluíram, cresceram. Hoje qualquer moça pode dançar sozinha, pode dançar com outra moça, pode dançar num grupo. Cada um dança quando tiver vontade. E ninguém depende do outro para ser convidado a dançar. Mas isso antigamente só acontecia no carnaval. Era uma marca do carnaval, de que todo mundo brincava, todo mundo dançava. Por isso que era a folia e tal. né? Isso, era uma coisa maravilhosa, até na comparação com esse absurdo que a gente hoje, quando olha para trás, pensa, mas que bobagem, coisa mais ridícula, sabe? Então, a evolução, e às vezes a gente confunde isso. Há uma evolução? Há sim, sem nenhuma dúvida. Já está tudo bom? Não, está muito longe de estar bom. Mas que está melhor nesses aspectos de relações interpessoais? Vou citar um padre, falecido já, Padre Marcos, que todas as vezes que ia me dar entrevista nas rádios onde eu trabalhei, eu achei que um dia eu ia dizer, as rádios onde eu trabalhei, eu tinha trabalhado só numa, mas agora já estou na terceira. bem. Então, nas rádios onde trabalhei, o Padre Marcos, ele sempre me disse uma coisa, a sociedade está evoluindo. Aqueles que dizem que está evoluindo e que o jovem é mais idiota do que antigamente, o jovem tem uma mentalidade muito mais avançada. Hoje o jovem resolve não comer carne, ele não come carne e contagia outras pessoas. Ele resolve ser vegano, vegetariano, não tomar álcool, não sei o quê, e ele faz coisas boas. Mas no próprio futebol, Rec, tu quer coisa mais maravilhosa do que tu tá caminhando para o estádio e tu vê com a maior naturalidade estacionar um carro, descer duas moças e saírem caminhando para ir ao jogo. Duas moças, perfeitamente normal. Antigamente, professor, eu faria assim, ó. Bom, mas se tu fizer, não tem problema nenhum. Se elas olhassem, Mas se tu fizer, tudo bem. Só que não era normal, não era comum uma moça ir ao futebol com uma amiga, sabe? E se o rapaz levasse uma moça, era massacrado, né? Era para se incomodar. Era para se incomodar. Mas vem cá, hoje a gente tem, felizmente,
Felizmente... Mas hoje, se chamar de gostosa, ela só faz, esse bobalhão, e o cara liga apanhar, né? Não vai apanhar, ela vai olhar, vai te dar um sorriso, mas ela não... Ela é uma pessoa do mesmo tamanho que tu. É que havia uma disparidade. Da mesma maneira como eu canso de estar dando aula e ter um rapaz e uma moça de mão dada, ou ter duas moças de mão dada, ou ter dois rapazes de mão dada, e felizmente isso é uma coisa absolutamente normal. Quem tem preconceito não vá para o México. O centro da cidade do México, 70% Não, do com mesmo todo sexo. respeito, quem tem preconceito 70. não é Não que pode não vá viver para o mais. México, que vá para... Opa! Vá pro Tibete. Ponte de relaxar. Paris, professor. Ponte de Paris fica mais bonito. Oh, pelo amor de Deus, nós estamos em 2019. 70% eu exagerei, né? Nós estamos em 30%. Nós estamos em 2019. Se nós ainda formos ter esse Nós tipo estamos no Liquida Porto de Alegre. preconceito, é muita imbecilidade. Bom, o REC começou nos 70%, já Não, mas 30%, é que eu exagerei aqui. Chamava a atenção. Mas olha aqui, ó, sabe que tem histórias de carnaval sensacionais, né? E eu um dia, eu tô com uma querida lá, tinha dificuldade de arrumar namorada, que essa lata não é fácil. Não, e era o risco e o fedor. também, né? Só o risco e o fedor. E aí, tô ali no canto com a querida, dando um trato, tá? E ela me dando um trato também, né? Aproveitando desse corpinho maravilhoso. Sim, dessa maravilha, coitada. Aí vem duas irmãs minhas, que a gente ia em bloco de irmãos, mano. E diz assim, mas que dragão? Uma missa para eu arrumar o troço. Não, mas... para aí. Mas não sabíamos se estavam falando para ela em relação a ti ou o quer dizer, contrário, né? Elas estavam comentando... Então, para ambos, né? Para ela ou para ti. Era reprodução em cativeiro. Então. Aí a gente fica E eu ouvindo tinha- isso, professor, e o Petkovic deu aquela declaração. Quando o Sérgio Xavier Filho foi defender que o Neymar é o melhor jogador pós-Pelé, o Petkovic disse, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Se ele ouvisse isso, ele ia ter não. É melhor ser surdo. É melhor ser surdo do que ouvir algumas coisas. Não, mas para aí. Começou com isso? Começou com uma declaração do Sérgio Xavier? Não, uma matéria na placar? começou com uma edição comemorativa da Placar, uma edição de colecionador, e o Sérgio Xavier estava defendendo essa edição. Qual é o tamanho da sua irritação com isso, professor? É tão simples. Tá tão cheio de gente dizendo bobagem que essa é apenas mais uma bobagem. E aí, qual é o problema? É uma bobagem para vender revista, né, Isso, professor? as pessoas dizem bobagem como dizem coisa certa, escrevem bobagem como escrevem coisa certa. A gente tem que parar com isso e achar que o Luiz, pega assim, um grande jornalista, Luiz Carlos Reck. O senhor vai ficar com o nariz igual, o meu começa a mentir. Não, eu estou dizendo uma coisa simples. O Reck, famoso Luiz Carlos Reck, acerta sempre? Não. Ele também erra, ele também diz bobagem. Agora, o problema é de saldo. Na maioria das vezes, o Reck é o cara que dá os furos, o Reck é o cara que faz comentários adequados, então por isso ele é o Luiz Carlos Reck. Muito obrigado. Isso vale para outros Vou lhe pagar jornalistas. uma pinga depois. Mas isso vale para outros jornalistas também. Claro. Vale para professor, porque eu nunca errei um teste em sala de aula. Claro que já errei. Agora, a maioria eu acerto. Essa é a ideia. Isso é que nem dirigente, que o REC gosta tanto de malhar. Né? Dirigente acerta sempre? Não. Dirigente erra. Agora, o que se espera? Que o dirigente acerte mais do que erra. Professor, o senhor até é justo e injusto comigo, mas numa proporção adequada. Eu realmente malho bastante dirigente. Agora, eu comprei tantas brigas em favor dos clubes e também dos dirigentes, contrariando os boleiros, porque eu tive que ouvir da nova geração várias e várias vezes que o que importa é o craque. Não pode ter monopólio, não pode ter doutrina de um lado nem do outro. Então, daqui a pouco, teve uma época... O que quer dizer que o que importa é o craque? Que o jogador, que a gente tem que preservar é o jogador. Quando o jogador ia pedir aumento, ou ia peitar, ou ia não sei o quê, eles é que são os artistas. As Mas pessoas como assim? acreditam que criticando um jogador, tu tá e ficando do desfazendo lado o do clube contra um jogador. Exatamente, é. Não, é que Porque a ditadura não pode ser de um lado nem do outro, né? eu acho que... E ela, por enquanto, só mudou de lado, né, com a legislação atual. Não, acho que agora está se equilibrando de novo, porque antes o técnico de futebol, o Enio Andrade, era craque. Pelé Santana, craque. Não. São dois níveis diferentes. Não, Com todo o Pelé é muito Eu vi os dois jogar. Não.
Como técnico? Desculpe. Não, o Tele eu nem vi jogar. Nem o Enio. Mas eu vi os dois jogar. Não, nem sei se... Eu vi os dois jogar. O Enio jogava mais. Né? Mais. O Zagallo jogava mais que o Tele ou não? O Zagallo jogava como o Tele. Como o Tele. É o que eu imagino. Só que o Mário Sérgio era melhor que os dois. Era diferente. Era um jogador diferente. E o Caju? Estou pegando todos aqueles esquerdinhos. O Caju é do nível do Mário Sérgio. Zinho. Não, é de outra turma, Rec. Como de outra turma? Não é nem parecido com o Mário. Menos? Muito menos. Não menos. Muito menos. Zinho? Zinho. No auge. No auge. No auge. Eu nem vou lhe perguntar do Lico. Quem? O Lico do Flamengo? É. Não. Parei, Rec, está falando de bom jogador. jogador. Não, o Lico foi sacanagem. Não, mas Um jogador que eu tenho Zinho curiosidade de perguntar para quem viu, o senhor viu esse, o Milton Coelho. Milton Coelho. O Milton Coelho não era craque. Eu vi jogar, vi muitas vezes ele jogar. Só que ele era um jogador que criou dentro de uma nova concepção de futebol implantada pelo Foguinho, Oswaldo Rola, no futebol gaúcho. Ele era treinador do Grêmio. Uma outra forma de jogar futebol, que é a forma em que a preparação física, a entrega física passou a fazer diferença. Então tu tinha um time que corria. Daí o Milton. Entende? O Milton, vamos dizer assim, em outra posição, mas jogava como o Tele Santana. Entende? Como o Tele Santana jogava pela direita, como o Zagallo, um pouco menos, jogava pela esquerda. A ideia do jogador que não parava nunca. Sim. Daí o apelido de Formiguinha. Agora, o Milton Coelho tem 87 anos e agora não está jogando mais porque recentemente se lesionou, professor. Mas é uma figura, 87. Uma figura humana. E ele está inteiro. Eu encontrei, ele deu uma pintada no cabelo, encontrei ele na garagem do Zafari. Deu uma pintada no cabelo. Parecia um galã saindo do carro. Eu disse, mas que é isso, Milton? Ele me olhou, meu dentista. Que bom que ele está bem, porque sempre foi, mesmo jogando no Grêmio, meu adversário, mas eu sempre admirei muito a postura, a atitude dele. Sempre foi um cidadão. E por falar no Grêmio daquela época... Ele foi dirigente do Grêmio, na época do Meira, do Krieger, e nós tivemos a oportunidade de entrevistar, sempre solícito, sempre na recepção, tomando cafezinho, contando histórias conosco. Já que estamos falando do Grêmio de antigamente, esses tempos saiu esses dias agora saiu uma reportagem sobre um jogo histórico do Grêmio contra o Boca Juniors, em que uma excursão, né? Um dos maiores jogadores da história do Grêmio, né? E que esse sim era o contrário do Milton. Esse era tão genial, que se dava o trabalho de jogar quase caminhando, né? E que ficou em Porto Alegre. A gente às vezes não se dá conta como o futebol mudou. O Grêmio foi excursionar e ele ficou em Porto Alegre para fazer o vestibular. E aí terminou o vestibular, e aí o presidente do Grêmio comprou 2 passagens de avião de linha e chegaram em Buenos Aires, sei lá, 1 hora antes do jogo, e entrou e fez 4 gols. Contra o Boca? Contra o Boca Juniors. Gessi. Que muitos dizem que foi o melhor jogador do Grêmio de todos os tempos. Se não... Que jogou mais bola. O problema é que o Grêmio teve Ronaldinho. Se nós falamos em qualidade técnica. Em qualidade técnica, né? Mas é dessa turma. Vê que é difícil um atual anular um antigo, né? Não. Para desbancar Falcão e Renato é quase impossível. E olha, nós já tivemos Fernandão, D'Alessandro... É que aí entram conquistas, Assis. Né? Mas o Fernandão, Ronaldinho desbancou. Mas o Fernandão chegou num nível muito próximo do Falcão, né? De sua importância no clube. Em idolatria. A importância é uma coisa, qualidade de futebol é outra. Até porque são funções diferentes, é difícil de comparar. Não, mas eu acho que há jogadores que tu percebes uma qualidade superior. Professor. Se tu fala em Ayrton Ferreira da Silva, Pavilhão, meu amigo. Entende? Se tu fala em Elias Figueroa. Dom Elias, Ricardo Figueroa Brander. Tu fala em Paulo Roberto Falcão, pronto. Tu fala em Paulo César Carpegiani, né? D'Alessandro. Quase.
Quase. Fernandão quase também, não? Em qualidade de futebol, não, abaixo. Agora, em importância para o Internacional, acima. É diferente? Gamarra. É diferente? Gamarra não conseguiu se firmar porque o Inter era médio. Mas era Ele era um diferente. Não, zagueiraço. O Índio teve uma importância Maior que Figueiredo. maior em termos de título, em Negócio termos de impressionante. coisa. Agora, E fez mais gols que Figueiredo. E Agora- teve um jogador que fez mais gols do que eles. Eu acho que o Índio depois passou no final. o André Luiz. André Luiz. Agora- Sabe que ele fica todo pimpão quando vem aqui? Justa razão. Eu reconheço ele. Mas- Tu é o único que reconhece. Agora, em qualidade de futebol, nós estamos falando de outra, Claro. de outra coisa. É que naquela época não se jogavam os campeonatos que se jogam atualmente, né? Inclusive a Libertadores tinha outro perfil. Só os argentinos ganhavam com aqueles métodos deles, né? Nós vamos explorar bastante hoje o Guedes, que é o maior entendedor do futebol sul-americano. Então nós vamos pegar um pouquinho de cada time e tal, depois vamos pegar os favoritos nas chaves. Qual é o grupo da morte? Tem grupo da morte? O que não é da morte pode virar da morte? Boa essa. Isso é filosofar no carnaval, hein? Em última análise, em futebol se ganha, se empata ou se perde. Isso, professor, Isso. para ficar bem Já- fora do Bom, muro. o senhor também teve que pensar muito nessa terça-feira de Isso. carnaval, professor, pra chegar nessa frase. Tipo aquele. Essa frase não é minha, essa é do Dino Sani, Dino Sani. treinador do Internacional. Tipo aquele telespectador da semana passada, né, que disse. Semana passada ou retrasada eu acho, né, e que ele disse que os dirigentes deveriam comprar jogadores bons e não jogadores ruins. Não, uma frase do... E aí eu tive que brincar, eu digo, olha, deve ter pensado muito para chegar. Ou aquela assim, quanto mais ganha, mais está perto de perder. Agora Eu não tem lembro uma- quem foi que cometeu essa frase. Como é? Celso Quanto Rotti. mais ganha, mais está perto de perder. Celso Rotti. Tem uma melhor, né? Mas Tem ele é o uma- autor ou É o ele... autor, claro. Tem uma O melhor. cara, perguntaram para ele, Celso, 10 jogos invicto, tá bom de jogar com eles, uma hora eles têm que perder, tá mais perto de perder. Tem uma outra frase fantástica, que é na discussão, o que é melhor, um jogador alto e ruim, ou baixinho e bom? E aí vem alguém e diz, não, o melhor é o alto e bom. Claro que o alto e bom é o melhor de todos. O cara tem mais uma vantagem. Sim, aí Mas já deixa eu tem ver- as duas vantagens. Deixa eu pegar, professor, o gancho dessa frase que o Rex citou do Celso. Quando o time está ganhando muito, está mais próximo de perder. Que é bom enfrentar a equipe nesse caso. No caso do Grêmio, então é ruim enfrentar o Rosário agora, porque está muito tempo sem ganhar? O Rosário está numa maleza e vai jogar com as reservas. O Rosário Já- ele vai já entramos preservar, ele vai preservar vários jogadores que já têm mais idade. Ele tem vários veteranos, né? Principalmente o atacante, que tem 31 anos, o Sampedri, que é o melhor jogador deles, né? Que tanto eles venderam o Marco Rubens, finalmente abriram mão do Marco Rubens justamente porque tinham o Sampedri. E Herrera, né, que é outro veterano, passou pelo Grêmio aqui. Olha, o ataque do Rosário é um ataque de pânico, né? Então, eu sinceramente, eu acho que o Grêmio, mesmo ele jogando com titulares ou reserva, o Grêmio é franco favorito Lá na Argentina. lá na Argentina. E o Inter com o Palestino. Também. E entra muito da camiseta do Inter, né? O Inter, por mais que tenha seus problemas, ele vai enfrentar na Argentina, no Chile, contra o Palestino, um jogo parecido com o jogo de gauchão aqui. O Palestino nada mais é do que um time do nível Juventude. dos times que jogam o gauchão. Por isso que o Internacional provavelmente vai ter dificuldades. O Internacional vai se dar melhor. O bom é jogar com o Barcelona. São só as duas únicas opções. As duas únicas opções que tem é Palestina e Barcelona. No resto, vamos aguardar. Tem a dó. Boca Juniors, então. Vou lhe dar uma Eu colher. estou querendo dizer... O bom é jogar com o Peñarol no Uruguai. Não. professor queria ser um Paulo no grupo do Inter. Eu tenho convicção que para o Internacional, com o seu atual time, seria melhor jogar com o Peñarol em Montevidéu que com o Palestino no Chile. Porque o Palestino é um time pequeno, e eu acho que tu colocaste muito bem, 40 anos. e que vai jogar se defendendo. E o Internacional mostrou nesse Campeonato Gaúcho que sempre que joga contra um time se defendendo, o Internacional não vai bem.
não vai bem. Professor, nós estamos falando de amenidades e nós pulamos para a Libertadores da América. Eu quero continuar nessas amenidades, já que é carnaval. Sabe que um dos melhores anos de Grêmio de Internacional, de grandes tacadas... eu pensei que tu ia dizer um dos melhores carnavais que tu passaste. Não. Ia contar alguma aventura. Não, eu tenho várias. Ele já Se quiser, contou uma já. Contei, Contou tenho uma. várias. Quando esteve por Capadócia, né? Eu tenho uma vez E saí matou o dragão. com um verde e branco e enfiei um chevette numa árvore ali no Teresópolis. Um chevetinho bonitinho. Não estava nem um pouco calibrado. Né? 0720 era a placa, professor, para ver quanto eu amava o lugar onde eu trabalhava. Com justa razão. Bom, mas aí é o seguinte, estava falando dois grandes anos. 1974 no Internacional e 1983 no Grêmio. 2 anos de observação perfeita, precisa, difícil e quase impossível. Observação de quê? Dos dirigentes. O senhor disse que eu falo mal de dirigentes. Dirigente que dá essas tacadas. O Internacional tinha bons goleiros, Rafael, Schneider e tal, mas não tinha um Kid, Manga. Aquela história que o Marcelo Medeiros sempre fala que um time do Inter grande começou a ser constituído em 69 e parou em 75. O Inter já tinha um cano de time. Vou citar vários exemplos. Claudio Miro jogou ao lado de Pelé em 73. Em 74 o Inter liberou para o Botafogo porque o Inter foi buscar um que achava que era melhor que ele, Flávio Minuano. 75. É 4 e 5, o senhor vai entender. Por que eu estou botando 4? Porque alguns foram em 4, outros em 5. Manga foi 74. Flávio em 75. Aí o Inter tinha um volante que era titular do time e um reserva dele jogava na seleção brasileira, Carbone. O titular era Tovar. Uma das grandes frustrações do Tovar até hoje é que era ele para ter ido para a seleção. Não foi nem para a seleção e nem para o título do Campeonato Brasileiro. Não deixou de ser grande colorado, nem nada, não se lamenta por isso, comemora isso. Foram lá pegar um guri chamado Paulo Roberto Falcão e tiraram os dois, o da seleção e o titular do Inter, que imaginava que ia para a seleção. Ponta esquerda. O Inter, vamos comprar o melhor do Brasil. Lula. E aí, nem vou falar em Paulo César Carpegiani, que já estava, mas foi juntado aos melhores. Aí o Dorinho saiu do time, que fazia uma função... Nem perguntei pelo Dorinho, naquela quantidade de ponteiro de recuo, que era ótimo. Sim, o Dorinho. Mas era de outro grupo também. Do Loivo. É outra turma, Rec. Não é turma do Zagallo, não é turma de Paulo César, de Mário Sérgio. Telê. É de outra turma. Não, mas era um grande jogador. Grande jogador, mas de outra... É do grupo do Zinho. Sim, mas aí começaram a sair bons jogadores, Sérgio Galocha, Braulio, Tovar, Carbone, Pontes. O Pontes virou reserva, porque o Hermínio continuou titular ao lado do Figueroa. E em 76, na sequência de acertos, o Inter vai buscar um jogador que não podia mais ficar no Barcelona. O Internacional descobriu, foi lá e trouxe Marinho Pérez. Veio tática do impedimento e veio escambau. Vamos para o Grêmio. Não podia mais ficar no Barcelona... Porque o Barcelona não tinha mais como pagar os salários dele. Não. Não, porque era outra era época. Por outras razões. Eram outras razões. Grêmio, 1983. Sim, mas dá para contar alguns erros também. Não, vamos chegar, vou passar a bola aí por inteiro. 83, Grêmio contrata Tita para ser campeão da Libertadores da América. Tita. Bom, o Tite Totuta é o de 2007. Tita, 83, perde o Tita. Assim que termina a Libertadores, o que faz? Busca 2. Na dúvida de que um podia não dar certo, traz os 2. Não eram tão veteranos, mas eram veteranos já. Mário Sérgio, que o Mário Sérgio era mais veterano, acho. Não, o Caju tinha jogado a Copa 70. O Caju já tinha jogado no Grêmio antes. Já, em 79, com Neve em Bento Gonçalves. Bom, aí, 83, o Grêmio vai lá e contrata Caju e Mário Sérgio e ganha o título mundial. Então, contratados para o Mundial, né? Para o Mundial. Por isso que o futebol é de resultado. Se o Grêmio perde para o Hamburgo, que não era nenhum absurdo,
Esses dirigentes incompetentes contrataram 2 velhos, por isso que perdemos. Mas naquela época já tinha jacaré? Desmancharam o grupo. Eles são irresponsáveis. Naquela época já tinha jacaré? O grupo, Dividiram inflacionaram. o grupo, inflacionaram. Como ganhar? Gênios. Deu tudo certo. Gênios. Baita Futebol observação. é assim. Eu já contei a história do Fernando Carvalho aqui. Isso é dito por ele, não é por mim. Como o Internacional ganhou o título mundial em 2006, ir para o Mundial com um menino que nunca tinha jogado uma partida inteira nos profissionais. Mas era unanimidade, nós já discutimos Mas pode isso ser aqui. unanimidade. Mas não. Mas REC está cheio de unanimidades na base e 500 profissionais não confirmam. Verdade, Tu pode ficar 1 hora dizendo aos jogadores que tu visse acontecer isso. Aliás, a exceção é Sabe? confirmar no time principal, né? Muitos são grandes promessas e chegam no... O Grêmio desmente essa frase aí. Está todo mundo confirmando? Não, poucos confirmam. Mas, Poucos confirmam. REC, eu acabei de falar com o pai do menino chamado Gerson, que jogou no Grêmio dos 13 aos 18 anos. Zagueiro? Foi seleção brasileira. Não, só se falava maravilha disso. Então, sabe o que fizeram com ele quando ele fez 18 anos? Quem me contou foi o pai dele. Chamaram o menino e disse, ó, tua altura não serve para zagueiro. Ele tem 1 centímetro a mais que o Kahneman. Muito obrigado, passe bem. Liberaram o cara. Ele está jogando na Índia É o hoje. que está na Índia. É o que está na Índia. O pai dele participou ontem fui em do programa. férias, Participou ontem do programa mandando mensagem para o Rodrigo Caetano. Então, Ele mandou mensagem no WhatsApp. então eu conversei com o pai dele que me contou essas... Então, jogador da base, não se sabe o que vai acontecer. Agora, como o Internacional foi campeão, ir com o Pato, que só tinha jogado meio tempo, Luiz Adriano. é coisa de gênio. Com o Luiz Adriano recém-subido, coisa de gênio. Agora, perde. Como é que um dirigente vai para o Mundial sem contratar? Lembro que se falava do Adriano Gabiru Lá. antes Agora desse jogo. contratar é um pepino. Tu te lembra quando o Grêmio, desculpe eu te interrompi, Não, que é isso? o Grêmio entrou numa Libertadores e contratou um goleiro e um zagueiro argentinos e um centroavante experiente. O goleiro era o Sarra. Sarra, o zagueiro era o Schiavi e o centroavante Tuta. era o Tuta. Todo mundo. Isto sim é que é se preparar para a Libertadores. Porque o Grêmio sabe que o importante é a espinha dorsal, porque o dirigente, blá, blá, blá. O Grêmio foi super mal naquela Libertadores. Não, foi vice-campeão. Perdia fora e ganhava em casa. Tomou Perdia 5 do todas Boca. fora. Por isso que parece que Mano foi mal. Menezes. Foi bem. Não, o Grêmio foi campeão. Vice-campeão é ruim. Aqui, O senhor assina agora, se o Inter for vice-campeão o quê? da Libertadores. Um terceirinho também me serve. Chegar na semi, pô, a quantidade de cota eu até lá, quero dizer professor. que tu sabe que houve críticas. Erraram na contratação, o Schiavi era velho, o Sarra não sei o quê. O Teco era zagueiro do Grêmio. O Teca, por sinal, muito bom zagueiro. Bom zagueiro. O William era bom também. É. E o Schiavi não jogou. Mas também tinha Patrício na lateral direita. O mais criticado naquela decisão Sandro Goiano. foi Mano Menezes. Porque disse que o Riquelme não precisava de marcação individual e disse que os caras botam o Schiavi, ele foi contratado só para isso e agora é contra esse time dele. Meteu Não. uma bola na trave, né? Um cabeceio na trave, o Schiavi. Quando ele entrou. Quando ele entrou. Exatamente, no segundo jogo. Só quando ele entrou. No segundo que jogo aí aqui em Porto Alegre. tinha Aqui em ido Porto pro- Alegre. Mas lá ele não jogou. Lá foi o Teco e o William. Aqui ele entra justamente no lugar Lá é que ele tinha que jogar, né? É. Bom, são tantas emoções, né, professor? Mas aí, em 74, quais eram os dirigentes do Internacional? Heraldo Hermann, Heraldo Hermann foi o presidente que foi para o aeroporto para tentar falar com o Manga na escala do avião que ia de Na Montevidéu. conexão, acho. De Montevidéu para São Paulo, com uma escala, uma conexão em Porto Alegre. Isso o Manga contou. Sim. E aí, de repente, ele estava conversando e apareceu um senhor lá, ele começou a abanar para ele, fazer sinal que queria falar com ele. E o Manga foi lá falar e disse, eu sou o presidente do Internacional. E eu quero te contar. Ele disse, não, o Corinthians? Não, é aqui. E aí ele foi
descontado pelo Manga. Foi para São Paulo e aí não foi recebido como tinha sido combinado. E ele disse, bom, não cumpriram o que me prometeram, vou voltar para Porto Alegre. Uma história parecida com a do Guinha Azul, né? História parecida com a do Guinha Azul com o Grêmio, né? O Guinha Azul contam também, eu não sei até onde é verdade, que ele foi praticamente interceptado a caminho do Grêmio e aí recebeu uma oferta do Inter, né? O Guinha Azul. Guinha Azul da Alessandro. Do Alessandro, o Fernandão acho que ia para o São Paulo. Não, o Fernandão ia para o Flamengo. Flamengo. E o empresário chamava-se Paulo Nunes, o Diabo Loiro. O Paulo Nunes me contou, disse, Rec, eu não vou ser empresário, porque eu liguei para entrevistar o empresário Paulo Nunes. Tu não está entrevistando o empresário Paulo Nunes, tu está entrevistando o ex-empresário Paulo Nunes. Por quê? Meu primeiro grande negócio, tomei-lhe uma rasteira do Internacional. Eu estava levando o Fernandão para o Flamengo e o Fernando Carvalho convenceu o Fernandão que o Inter, o mês teria 30 dias. Voltando da França. Que o Inter ia se organizar e que escambau, que não fosse para o Flamengo, que bibibi, bobobó. Da mesma maneira como o Miranda, titular da seleção brasileira, vinha vindo para o Internacional pro Inter e foi interceptado pelo São Paulo. E acabou jogando São Paulo, depois foi. E esses são os casos que a gente está falando do futebol profissional. Na base isso acontece num volume muito maior. Conta a lenda, não sei se é verdade, mas há uma lenda de que o Paulo César Carpegiani ia para o Grêmio. Veio de Erechim e foi interceptado o carro. Ou na rodoviária? Não, perto do Laçador. Diz que não sei como, os caras fizeram sinal, pararam o carro e levaram o rapaz para os eucaliptos, para o Beira-Rio. E a história do Ayrton Ferreira da Silva, que ia jogar no Internacional e que a mãe não deixou, uma coisa assim? É que o Duran foi assinar o contrato, já tinham acertado tudo. E... Eu sei do Yura. Não, o Yura tem várias controvérsias. Uma vez briguei com o Yura. Mas ele contou, eu vi ele contando. O Yura não passou nos exames médicos do Internacional. Ele conta que deu uma comichão nele. Isso, que botou a camisa vermelha e se sentiu mal. Ele botou a camisa vermelha e não passou nos exames médicos. Que eu saiba, quando veio do Criciúma, ele está assistindo sempre. Agora ele daqui a pouco ele já vai me ligar e me mijar. Vai te dar pau daqui. Agora, eu vou pegar os arquivos da época e vou me certificar. Eu tenho, porque eu escutava muito rádio, a memória antiga da gente é muito boa. Eu tenho para mim que ele não passou nos exames médicos. É que aí tem 1978. Nessa época quem era o repórter? 78 era Joabel, Lupe, Lazier, Laerte, Edgar Pascoal Schmidt. Que geração, hein? É que aí também Belmonte, João Carlos, Belmonte, Jodué Souza. Lá vem o Inter. Clóvis Rezende. Por sinal, Rec, deixa eu puxar um assunto aqui. Deixa só mais uma, professor, senão vamos esquecer. Porque essa foi uma interceptação muito interessante e histórica. Adão, campeão pelo Bahia, pelo Caxias, estava indo para o Bahia. Foi raptado por Denis Abraão para vir para o Grêmio. Eu estava naquele treinamento que o Adão marcou 5 gols no antigo Olímpico. Gastou eu vi os 5 gols do Adão. Tem certeza que foram 5? Eu não posso me esquecer. Eu sou testemunha de que foram 5 gols. O que o senhor ia falar, professor? O senhor ia falar? O senhor ia puxar um assunto, professor? Dos antigos mestres. Não, exatamente. É que nós falamos no Belmonte e eu me lembrei. Aí veio o Inter. Arigato, Tóquio. E aí o Inter subia pelo seu túnel. E lá do outro lado entrava o outro time. O Inter ali em frente ao pavilhão e o outro time do outro lado. Na hora de sair, saía um para cá, para o seu vestiário, e outro para lá. Atualmente, os dois entram juntos. Que aliás era muito mais legal antes, né? Saem juntos e juntos com a arbitragem. Sai todo mundo pelo mesmo corredor. Para quê? Para quê no final de jogo, que tantas e tantas vezes há controvérsia, tantas e tantas vezes há, vou usar um termo light, desencontros de opiniões. É para facilitar a imagem.
A imagem de entrada, a imagem da saída. Tudo é business, professor. Mas é um business que é a transmissão. prejudica o grande business. Mas era muito bonito ver o time entrando sozinho, com toda aquela força, aquela Agora, torcida. Não, mas é que a Tem gente- mais que isso. A saída, evitar... Para que o árbitro tem que sair no meio dos dois times? Agora eu vou falar Mas de o um árbitro outro. não precisa exatamente ser no meio dos dois times, até porque teoricamente saem os times e depois o Dependendo do árbitro. dia, ele não sai. Ele Aí sai o por dirigente onde? Ele reclama sai que por estão onde? roubando Ele o sai por gado onde? dele e Pelo o árbitro mes- acha que é com pelo ele. mesmo túnel onde saíram os dois times. Sim, Quer dizer, até porque os vestiários são um ao lado do outro, Isso, professor. e onde estão os dirigentes. Aí tu tem aqueles episódios lamentáveis do Grenal, lembra? O presidente Romildo, inclusive. Lembra dos episódios do Grenal, do O Rodrigo Romildo, Caetano o também Rodrigo, com a muleta. E o Renato, e o Na Arena e Maicon. no Beira-Rio. Sabe, pra quê? É só um vestiário de cada lado. É tão mais E o simples. Mas dirigente é que a aqui- logística, professor, é o mais gado. fácil de um lado Claro, só. teve Qual um logística? árbitro, Qual que logística? foi acusado, De ou roubar. ele pensou que estavam acusando ele de ter roubado o gado de um dirigente do Grêmio na capital. E depois deu um problema. Sandro Merahit, né? Não, o Nestor Rain estava falando com o caseiro dele do sítio. Sim, e o árbitro do achou que era gato. com ele. Ladrão, gato sem vergonha. E o Sandro Merahit achou que era com ele o Mas tu vê? problema. Que calúnia! Não Mas aconteceria esse se saísse esse separado. Sandro Merahit é um louco. Como é que ele pôde pensar que um dirigente gritando ladrão sem vergonha Ia ser pra ele. na saída do campo ia ser para ele? É. Bom, realmente. É porque ele estava no celular, os celulares hoje são muito pequenos, o Isso. Sandro não percebeu. Quer dizer, então tu vê, nada disso aconteceria se o Sandro Merahit tivesse saído de campo pelo outro lado para o vestiário dos árbitros. Mas, professor, no Beira-Rio antigo, salvo engano, o vestiário dos árbitros já era próximo do vestiário do Inter. Só ficava longe o vestiário do visitante, que era do outro lado. Próximo. No Mas aí Olímpico, era a mesma coisa. estratégico. Próximo, mas não no mesmo corredor. Professor, não sei Mas se- acho que tinha acesso por dentro, professor. Não sei. Poderia ter, mas então também não era bom. Por que não deixar o árbitro e a sua equipe, toda ela separada dos jogadores, dirigentes? Eles não precisam de contato. Para que eles Mas precisam até estar hoje- se encontrando depois do jogo? Até hoje eu não entendo, não ouvi uma explicação satisfatória sobre como foi tão fácil sair de um camarote na arena e chegar no vestiário do River Plate. Olha que é um labirinto, a arena. Olha, E filmado. não é fácil, hein? Filmado. Não, é que a E questão... diga-se de passagem, com isso foi segurança e tudo. decisivo. Impressionante como os treinadores são importantes. Isso é que decidiu a Libertadores. Mas Não foi o eu nem gol estou do entrando Everton. Mas nesse é mérito, irregular. né? Eu nem estou entrando nesse mérito. Mas é irregular. Tá bom, é irregular. Mas isso é um complô da Comebol contra o Grêmio? Não, o que eu questiono não é nem o resultado final. Mas Eu digo totó. assim, como é que ele conseguiu driblar toda a segurança da arena e entrar no estádio do visitante? Não, e como é que ele conseguiu descobrir o caminho? Porque, pô, vamos combinar, né? Agora nós estamos lá na falando em arena. business. O melhor business do momento está aqui. Vou mostrar agora as melhores panelas do planeta. Óbvio que eu estou falando da Frigigold. Aí está o telefone. As tampas agora vêm com proteção. Se cair, não quebra. Outro dia eu joguei aqui no chão. Se precisar, jogo de novo. Não, derruba, é que não vai jogar. Não jogo. E no meio do carnaval não veio o rapaz. O Não, Luiz e o Léo tá estão pulando carnaval. Tá Luiz pulando e o carnaval Léo e nós tão estamos vendendo panela para ele. Aproveitando, né, a venda Conjunto das completo, panelas. conjunto de 7 peças, são 3 panelas, uma frigideira, 3 tampas, e uma tampa ainda pode servir na frigideira, vê que coisa eclética. Óbvio que é a tampa da panela de 24 centímetros. A frigideira tem 24 centímetros. óbvio. Tem uma panela de 24 centímetros, você utiliza a mesma. Não, se o Maurício não dá essa explicação, a gente não ia entender. Nunca. É porque, Nós por nunca exemplo, íamos pensar que a tampa de 24 Era para uma um frigideira reservatório de 24. É porque do jeito que o Rec falou, eu, por exemplo, professor Salmoro, eu e a patroa, se eu comprar a panela de 20 centímetros e a frigideira, já não posso usar a tampa. Sim. Aquela Porque a grande é frigideira a tem famosa 24. caçarola. Caçarola. Tem que Chamava comprar assim todos. antigamente, né? Comprar Olha o aqui, conjunto. compra tudo que é o custo-benefício mais interessante do planeta, porque dá para fazer pipoca, dá para fazer ovo, dá para fazer bisteca, Batata frita, batata Batata frita. sem azeite. E quando o leite peixe quente- fica inteirinho.
Quando o leite olha as queima, imagens, não, ali, não gruda nada, ali. né? Enquanto dá um fedor, né, se o cara deixar muito tempo. Mas que dá um fedor? acho que nem fedor dá na Frigigold. Olha o outro lá morrendo para tirar o troço. Essa aí é boa para fazer um Aí negócio que eu eu gosto vi. muito, Rec. Ah. Essa é boa para fazer um negócio que eu gosto muito, que é pão na chapa. Sabe aquilo que tem bastante em São Paulo? Ah. Pão na chapa. Aqui quase não existe, né? Mas não bom, te né? dá Tem que fazer em uma casa. tentação para botar uma manteigueja? Mas é, Não, exatamente. mas É é- pão mas- com manteiga. É com manteiga. Pão na chapa Derrete com a manteiga e coloca o pão em cima. Olha, É perfeito. que a vantagem da Frigigold é que tu não precisa do óleo, da manteiga, da banha para cozinhar nada. Aí a bisteca aí. Até pocheca dá para fazer, Rec. Tem que fazer as imagens da O Maurício só pocheca. fala nessa pocheca. Mas é só o que tu sabe fazer? Não, eu pocheca? faço qualquer coisa. Eu também quero saber, professor. É Eu tudo tô- na O Frigigold. que é pocheca? Pocheca é uma mistura de vários alimentos, professor, italianos. Boa, isso é uma boa definição. É, Isso coloca deixou ovo, claro. mistura- não, É uma Coloca mistura ovo, de coloca vários- cebola, coloca linguiça, Sim. mistura. Ovo, cebola e E linguiça. fica bem assentada. Ovo, cebola e linguiça. Para mim ele tá falando de um omelete. Mas até isso agora. com- isso Mas com- é uma coisa com massa, ou não? mamelequenta, assim. E é com massa isso aí? Ou não? É ovo? É, pocheca tu pode botar com massa. A pocheca é tua. Pocheca é uma coisa misturada. Pocheca, portanto, é uma mistureba. Põe o que Uma tiver gororoba. em casa. Põe o que tiver em E na casa. frente, a frita. Frigigold vai arredondando, professor. É. Isso. E aquilo vai não crescendo. É o famoso entreveiro, então, é parente do Pode entreveiro. ser, Parente de É bom de entreveiro, ter, né? né? Gororoba. Desde que seja na Frigigold, tá bom. Pode pedalar em 12 vezes, é isso? 12 Rec, vezes? Então, Eu não sei, ele está dizendo. Se for mais, se for diferente, o Luiz cobra a diferença. Pode E cobrar a diferença. dá pra ligar agora no meio do carnaval? Claro, deixa o número registrado que amanhã... vai sambar só o ovo. A no musiquinha de Frigideiro. espera é temática para a época do ano, é um carnavalzinho. É isso aí, 4003 42 20, já voltamos. Vá ligando. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa Carnaval. Acontece cada coisa, né, É professor? verdade, mas isso é bom. É, Ainda bem. Dá uma respingada ainda do carnaval. né? Só não pode se perder no horário no carnaval, né? Nós só temos que estar pronta para amanhã, né? Que vai ser uma noite Inesquecível. dupla Grenal na Libertadores e, por uma coincidência, os dois jogos no mesmo dia. Né? E, felizmente, em horários diferentes. Por muito pouco não foram os dois para a Argentina, né? Podiam até dividir um avião, né? Ia ser mais econômico, fazer uma parada em Rosário, outra em Córdoba, né? Não tem esse nível de grandeza. Será que não tem? Acho que não. Acho que nem Mas melhorou bastante. Melhorou Na arrancada? Medeiros e melhorou Mas na muito. arrancada da Libertadores. O mesmo avião fretado. Nenhum dirigente teria coragem de ir fazer essa proposta para o outro. Olha, vamos economizar 100 mil aqui, vamos... Mas seria tratar bem junto. racional, né? Tá ali a poucos quilômetros de Aqui, distância. tem uma história que O Léo Guedes quer confusão. o REC vai lembrar a história de um jogador chamado Gabriel. Gabriel é um lateral direito, O professor não esquece essa história. filho do grande Vladimir, que foi lateral esquerdo do Corinthians e da seleção brasileira. Gabriel não era mau jogador. Não era mau jogador. Jogou no Fluminense. Ele É jogou meio no boneca. E aí Boneca no sentido de... ele jogou no Grêmio. Yeah. E aí ele, quando estava no final do contrato, ele começou a jogar bem de novo. O Grêmio renova o contrato dele e ele para de jogar. Era aquele jogador chinelinho. E ele tinha contrato com o Grêmio até julho, até metade do ano. E o Internacional, né, se interessou por ele. O que aconteceu? Era só o Grêmio pegar o Gabriel, Vai que é tua. libera para o Internacional. Se fosse pronto. qualquer outro time do Pronto. Brasil. Aí o que aconteceu? Não, o Grêmio rescindiu o contrato dele, pagou até julho e só depois da rescisão ele foi jogar no Internacional. Por quê? Porque não podia ter um empréstimo, uma liberação de um jogador direto do Grêmio para o Internacional. Vai que ele vai bem no Internacional, aí iam cair em cima do dirigente. Quem é do grupo do Grêmio de jogadores que o senhor gostaria de negociar se houvesse uma possibilidade de trazer alguém do Grêmio para o Inter hoje? Se fossem uma relação civilizada, vamos dizer assim.
que é em ordem alfabética. Alguém que esteja assim, que o Grêmio talvez não vá utilizar no time principal. Não. Nessa situação do eu pensei Gabriel. que Alguém que tá meio encostado e que ajudaria no outro lado. Não, eu pensei que eu podia escolher. Eu ia começar pelo, Não, mas se o senhor pudesse escolher um, seria o Jeromel. Sim, Mas sim, ia tirar a vaga do Moledo ou do Cuesta? E qual é a diferença? Pode tirar os dois. Qual é a diferença? De novo, nós estamos falando de jogadores de outro nível. Não, Jeromel. Mas tirando os inegociáveis, vamos dizer assim, né? Desses que estão meio encostados, tipo estava o Gabriel naquela época. Quem que tu acha que o Inter poderia trazer do Grêmio? Se tivesse essa relação civilizada. Olha, eu não vejo nenhum jogador sendo liberado pelo Grêmio com qualidade. Existem hipóteses. O André foi um grande jogador. O André no Grêmio foi um fracasso. Tanto que o André hoje é o reserva do reserva. Mas o Grêmio fez doce para liberar ele para a China, né? Não fez doce. Não, o Grêmio pediu mais. Não, o Grêmio pediu 2,5 milhões de euros. Não é nada. O Grêmio acabou de vender um jogador que nunca tinha jogado por 23, 24 milhões de euros. Um pouquinho, um jogador que nunca jogou nem... Não, 23 milhões de euros não. 23 milhões de euros. Não. Sim. Sim, inteiro, né? Mas o Grêmio vendeu por 23 milhões de euros. Agora, quem é que fica com esse dinheiro? 10 milhões com o Grêmio. Porque o Grêmio não era dono E pode vir a ficar com esses 23. Não. E 15% é do Grêmio ainda. Mas é outra coisa. O Grêmio, 18 com... o Grêmio vendeu, o Grêmio recebeu 10 milhões de euros livre de impostos por 45% do jogador. Isso. Então, é uma conta simples. Se 45% é 10 milhões de euros, 90% é Agora, 20 professor, milhões de euros. Então, é 22. Eu estou com uma faísca atrasada. Sim, Ando meio sim. assim... Ou seja, vale mais que o Desatento. Luan. Estavam dando uma rasteira no Grêmio. Por que, Rei? Porque a primeira proposta era de 12 por 100%. 12 por 100%? O Grêmio não tem 100% para vender. Mas aí iam dividir os percentuais. E aí, como o Grêmio não aceitou, emperrou a negociação, apareceram os tais 23. 22, que seja. Porque também apareceu proposta do Manchester. Mas pouco se falou sobre isso. Eu acho que se falou... Deram um Godot no Grêmio, mas um belo Godot no Grêmio. O Pablo, esse é muito bom, esse procurador aí. Olha que para dar rasteira no Romildo não é Não, fácil. mas ele não deu rasteira, ao contrário. Não, mas ele ia dar. Não, ia dar se o Grêmio aceitasse. Não, primeira agora, só que proposta. agora veio uma dinheirama para os dois. O Pablo esse estava armando o Grêmio. Não, ele não estava armando, ele fez uma oferta. Um pedaço dele ele ia vender depois. Mas, Rec, ele fez uma oferta. Na verdade, ele ofereceu 5 milhões de euros pelos 45% que o Grêmio tinha. Na verdade... Não, chegou a 9. Hã? Chegou a 8 ou 9 O quê? na época. Não, o total. Não, era 9 milhões pro O senhor Grêmio. falou 5 milhões de euros. Sim, se a oferta total é 12, Não, 12. ao todo. Mas é que o Grêmio tinha 60%, ainda não cogitava ficar com 15%. Sim, então por 60%, Isso. de 60% de 12 é 7 milhões e Isso, 200. aí sim. Então seriam 7 milhões e 200 para o Grêmio. Mas não seria 3.800 para ele, Hã? Para quem? para o Pablo. Seria para quem? Não, 3.800 mais o alho. Não sei. O quanto... Ou o senhor acha que o Wallace foi vendido só por aquilo? Mas 4.800, de né? novo... 4.800. Marrec, ele fez uma oferta pro Grêmio, Também. que o Grêmio não aceitou. Não tem nenhum... Mas eles são tudo ligeiro. Mas todo mundo é ligeiro. Claro. Eu estou Marrec, ficando cada vez mais burro, professor. Mas não é questão de burro. Se eu chegar para ti e te oferecer 2 milhões pelo teu apartamento, É pouco, professor. eu também, eu sei que é pouco, por isso que Entrada, eu disse né? 2 Entrada. milhões. Agora, se tu topar vender e eu já Estão de tiver... sacanagem. E eu já tiver Daqui a pouco eu vou pedir um cheque aí, E hein? eu já tiver combinado com o Maurício de vender por 5, bom, tu topou vender por 2. Ele fez uma oferta para o Grêmio
de 7 milhões e 800 e 200 pela parte do Grêmio. O Grêmio podia aceitar ou não. Estão jogando? Agora, não, eu só quero deixar uma coisa clara na minha opinião. Eu não acho que isso é desonesto nem imoral. E se o empresário sabe de um clube que quer pagar 20 milhões por 100% e chega para quem tem 60% e oferece 7 milhões, ele está negociando. Ele está no negócio, ele fez uma oferta. Fazer oferta não quer dizer que o outro vai aceitar. Tanto que o Grêmio não aceitou. E aí veio uma oferta maior. Estão jogando, vai começar o segundo tempo, Godoy Cruz e Olímpia, San José e Flamengo, Melgar e São Lourenço. O C, D e F. O grupo C, Godoy Cruz e Olímpia, São José e Flamengo pelo grupo D, Melgar e São Lourenço pelo grupo F. No grupo H, às 9h30 da noite, tem Libertad e Universidade Católica. Também 9h30, grupo G, tem Tolima e Atlético Paranaense. Grupo G ainda, Jorge Wilstermann e Boca, igualmente às 9h30 da noite. Que pecado a eliminação do Santos, né? Perder em casa, vai se queixar para Ele quem? não perdeu em casa, empatou em casa. Ele perdeu a classificação em casa. Perdeu a classificação, mas eu digo, num jogo Teve que... um num gol jogo mal se ele- impedido, né? E num jogo Mal que se marcado ele, impedimento. se ele ganhasse de 5-0, não seria injustiça. Eu digo, isso são coisas do futebol. Agora, eu digo Não tinha torcida, Mas isso é né, Copa professor? Sul-Americana, né? É verdade. sul-americana. É sul-americana, erro meu. Tu tá Mas falando- tem tá conexão, falando de hein, professor, tem Libertadores. conexão porque quem é desclassificado da Libertadores vai para a Sul-Americana. Sim, mas o que eu quis dizer é que o Santos, que vai tão bem no Campeonato Paulista, que fez uma contratação maravilhosa, que é do Jorge Sampaoli. Quer dizer, trazer um grande técnico estrangeiro, eu acho bom para o futebol brasileiro. E o Corinthians é o forte da Sul-Americana, agora passou pelo Racing nos pênaltis. E se Grêmio e Inter não se habilitarem e conseguirem ficar em terceiro e não em quarto no grupo, um deles pode ir para a Sul-Americana e até os dois podem ir para a Os Sul-Americana. terceiros colocados de todos os grupos vão para a Sul-Americana, assim como os que foram Não eliminados. são os 4 melhores terceiros? Não, assim como os 4 que foram eliminados agora nessa fase preliminar. Isso. O Atlético Nacional, por exemplo, está na Sul-Americana. O Tajeres está na Sul-Americana. Pô, quantas chances de jogar, né? E o São Paulo perdeu todas. Foi eliminado no primeiro mata, não vai nem para a Sul-Americana. Uma coisa Ah, sim, os que suportaram até o segundo mata. Tinha que chegar no último mata. Mas que diferença de mentalidade. Veja, o Racing jogou com o Corinthians com as reservas para preservar os titulares para o campeonato nacional. Agora se anuncia que amanhã o Rosário Central vai jogar com o Grêmio com um time misto, preservando os jogadores para o campeonato nacional. Tem alguns que estão machucados, né? Por exemplo, o zagueiro titular, Sim, não, o mas principal referência machucado, deles, tudo bem, está mas- machucado. O Barreira, que foi a grande contratação deles, do Júnior Barranquilla, né? Que veio para o Rosário, não vem jogando bem, é verdade, mas é dúvida também, né? Então, Mas você nota que aqui no Brasil a mentalidade é exatamente contrária. Poupar no campeonato nacional para jogar a Libertadores. Não, mas professor, no caso do Rosário Central, isso é plenamente Desespero, justificável. né? Eles estão na parte de baixo da tabela. Pode cair. Tem que evitar o rebaixamento. eles estão perdendo Esse muito ano eles não o podem promédio. cair. Não, porque são 3 Não. anos lá. Tem a média. Mas eles precisam somar pontos, porque lá é uma média entre partidas jogadas e pontos conquistados. E isso nos últimos 4 campeonatos. Então eles já estão perdendo muito promédio, como eles chamam, né, nesse ano. Eles vão entrar no ano que vem, se não somarem bastante pontos, vão entrar precisando ser campeão no ano Mas que vem. eu acho isso maravilhoso, assim, esse sistema de não rebaixar um clube que foi muito bem no ano anterior, simplesmente porque teve um ano ruim. Um ano atípico. Aqui né? no Brasil também teve um ano, né? E o Inter ia cair, o Amoretti deu uma ajeitada nos cálculos, lá, em 99, não foi? Não Eu lembro lembro disso. disso. Mas o sistema de promédio nunca teve no Brasil. Teve, né? teve. Não teve. Teve. Não Teve. Cálculo de 2 anos. 2 anos. Não. Teve. E, amanhã, Palestino e Inter, 7h15.
Universidade Concepción e Sporting Cristal 7h15, Atlético Mineiro e Cerro Porteño 7h15, 9h30 da noite, Alianza Lima e River Plate, Zamora e Nacional, Rosário Central e Grêmio, Júnior Barranquilha e Palmeiras. Na quinta-feira, Huracan e Cruzeiro, às 19 horas, LDU e Peñarol às 21 horas, Deportivo Lara e Emelec às 23 horas. Tanto teve que no ano seguinte gerou a Copa João Avelange. Sim, por causa da esculhambação que foi o ano anterior. Já voltamos. Grupo A, quem classifica, Léo Guetens? River Plate, Internacional, Aliança e Palestino. Eu acredito que o River Plate vai ser o primeiro desse grupo e o Inter vai conseguir, com alguma dificuldade, mas vai conseguir confirmar o segundo lugar, sim. Professor, River, Inter, Aliança e Palestino. Pois, contrariando, eu acho que o Internacional vai ir muito bem. Eu acho bom para o Internacional ter o River. Eu acho bom... Não é o River, professor? Não, não é o River. Eu acho... Mas a sequência de 3 jogos em casa como mandante não é o River? Eu acho que o Aliança é um time que tem pretensões. Eu acho que o Internacional vai ter mais dificuldade com o Palestino que com o River. O Aliança, eu escutei uma entrevista do Ángel Russo, Mário Ángel Russo, treinador do Aliança. Ele já estava preparando a desculpa já, dizendo que não recebeu os jogadores, que pediu, que precisava no mínimo mais 5 jogadores, que o calendário está apertado. Detalhe, ele jogou 2 partidas do Campeonato Peruano e já está reclamando do calendário. Então, isso que é vacina, hein? Os Grêmio Internacional jogam com os times do interior, coitados, que jogaram no meio da semana. E ninguém fala nada. Desculpa, Miguel Ángel Russo, inclusive ex-Rosário, ex-River. Maurício, nesse grupo, Maurício. Passa River e Inter. River e Inter, fechamos por unanimidade. Vamos lá. No grupo B, Cruzeiro, Emelec, Huracan e Deportivo Lara. Eu vou de Cruzeiro e Huracan. Cruzeiro, Emelec, Huracan e Deportivo Lara. Cruzeiro e Emelec. Cruzeiro e Huracan? Cruzeiro e Huracan. Cruzeiro e Emelec, Cruzeiro e Huracan. Eu passo então o Cruzeiro tem 2. Então pode botar 3 para o Cruzeiro, que eu também acho. Eu acho que os dois que duelam nessa semana são Cruzeiro e Huracan, são os que passam. O Huracan, ele é um time que perdeu jogadores, perdeu o goleiro, perdeu jogadores importantes, mas ele mantém uma base já de alguns anos, né? Eu vou por ti aí. Vou na carona. Cruzeiro Fecha e Huracan. com o relator. No grupo C, Maurício, Olímpia, Sport Cristal, Godoy Cruz e Universidade de Concepción. Esse é um dos grupos mais, mais equilibrados, mas nivelado por baixo. Esse né? é o famoso grupo, é o sem graça, o desgraça e o nem de graça. Mas passa... É o grupo da morte. É para quem da olha, morte, né? É a morte mesmo. No sentido... Para quem olha. Não, mas também no sentido difícil. de que ele é muito parelho. É dos mortos. Os 4 têm chances. Está no grupo dos mortos. Tá, no grupo dos mortos passa o Godoy Cruz e o Sporting Cristal. Sporting Cristal e Godoy Cruz. Professor, Olímpia, Sporting Cristal, Godoy Cruz e Universidade de Concepción. Olímpia e Godoy Cruz. Olímpia e Godoy Cruz 2 vezes, que eu também vou votar assim. O Godoy Cruz, para mim, é o preferido, é o favorito desse jogo e desse grupo. O Sporting Cristal é o melhor time peruano da atualidade, por isso eu vou de Sporting Cristal. O Sporting Cristal está há muitos anos disputando a Libertadores. O Sporting Cristal quase eliminou o Atlético Paranaense numa pré-Libertadores. E eles estão muito organizados. Eles têm dinheiro. Eles têm uma infraestrutura de... Vocês dois votaram no Sporting no Cristal. Sporting Cristal. Eu e o professor no Olímpia Aí... e o Godoy Cruz 4. Não, o Godoy Cruz é unânime. Então, e o Olímpia e Sporting Cristal empatado? Empatados. Aí o voto do apresentador Não, pesa. como o Léo Guedes é o mais gordinho, peso 2 para... Gordinho de informações. Isso é porque ele não tem a Free Gold ainda, Foi o que então. nós pensamos. É. Mas foi exatamente o que nós pensamos. Grupo D, Peñarol, Flamengo, LDU de Quito e San José. Olha a zebra aí. O professor começa agora. Peñarol, Flamengo, LDU e San José. Flamengo e LDU. Flamengo e LDU.
Aqui, Flamengo deve classificar com facilidade, mas entre LDU e Penharol vai ser uma briga árdua, decidida nas últimas rodadas, mas eu fico com LDU. LDU. Maurício. O Flamengo vai ter a mesma dificuldade do Inter, vai jogar 3 partidas em casa na sequência, mas passa o Flamengo e passa também a LDU, pela história que tem. Dificuldade recente. Nosso tempo apertou, depois E, F, G e H no pique. Já voltamos. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viajar ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje, por exemplo, para Capão da Canoa pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas e para Florianópolis, 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza sua viagem. Consulte viagens para diversos destinos através de levebus.com.br. Cachorro quente do R está aqui, ó, não pule com a barriga vazia. O original em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, titular e único. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina, 201, ou acesse ciars.com.br e peça seu orçamento. Não esqueça, CIA com S, telefone 3375-3800. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta, se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e sua conta duplicou, dê valor, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insufilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 meses de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e Litoral Norte. 12 anos de garantia. 12 meses seria muito pouco, não. Mas para a categoria da Insufilme, ligue, agende visita e receba a cotação via WhatsApp. 996-833199. Fale com a Natália agora. Insufilme, Rua Hoffmann, 519. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Essa semana eu vou visitar seu Wilson. Televendas 34666133. Fache.com.br, loja monumental da FAC. Já voltamos. Não tem mais, eu estou ficando louco. A gente tem que conhecer o paraíso. Vamos conhecer o paraíso então? Pode ser? Vamos lá. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, é isso aí. Você pode ligar para o João Laíre, já deixa o telefone aí na tela. João Laíre faz qualquer negócio no bom sentido, né? Pedala, aceita promessa de pagamento, vai conversando. Compra o terreno, depois a casa, compra a casa já com o terreno. Dá para fazer. Aceito ia dizer, compra a casa, depois o terreno. Olha aqui, mas pode ser. Já paga também, a casa e depois paga o terreno. Grupo E, no pique, como diria o falecido Avalone, falecido, né, irmão? É o novo. Nacional, Cerro, Zamora e Galo. Eu vou de Galo e Cerro Portenho. Professor. O Nacional está numa ruindade. Nacional, Cerro, Zamora e Atlético. Atlético e Cerro. Galo e Cerro. Não, desculpe. Atlético... Sim, o Atlético Mineiro, Galo e o Cerro Portenho. E tu, Maurício? Galo e Cerro Portenho. Eu vou Nacional e Galo.
O Nacional tá numa maleza. Não interessa, é uruguaio. Grupo F, Palmeiras, São Lourenço, Júnior e Melgar. Esse não tem nem que jogar. Palmeiras, ok? Palmeiras e... Eu vou de Júnior? Palmeiras e Júnior de Barranquilla. Eu também. Eu acho que o Júnior passa também, professor. Eu também. O São Lourenço não ganha um jogo desde outubro do ano passado. Então depois me cobre. São Lourenço. São Lourenço, podem me cobrar. Boca, Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann e Deportes Lima, Tolima. Esse pule de Boca e 10, Atlético né? Paranaense. Boca e Atlético, fechamos? Fechado. Será que esse Atlético não vai aprontar? Eu vou te dizer. Marco Rubem. Eu acho que ele atacante pode do aprontar para o bem. H, Grêmio, Universidade Católica, Rosário e Libertad. Grêmio, fechamos? Grêmio e Libertad. Universidade. Eu acho que o Universidade passa. Olha, eu vou no Rosário. Eu vou de Libertad. Eu vou no Rosário. Professor. Libertado. Libertad? É que o Libertad Tu vai não- de Libertad? Libertad. Então o Universidade Católica com um voto só. Tu vê, né? E a gente nem Rosário, menciona o 1, Rosário. Né? Libertad 2. Não, o REC mencionou o Rosário. Não, parei, falta um aqui. O Grêmio todos. Grêmio- Ah, o Grêmio Todo mundo todos, tá. unânime. Tá certo. Todos votaram no Grêmio. Universidade 1, Rosário 1, Libertad 2, tá certo. Mas o Libertad contra o Atlético Nacional, eu assisti o jogo no Facebook. Transmissão boa e tal, mas não mostrou grandes coisas o Libertad, né? Não, mas assim também como a Universidade Católica, ele tem ali alguns bons jogadores, mas o campeonato chileno é muito fraco. Quem é que pode surpreender? Eu acho que o Atlético Efetivamente chegar na semifinal. semifinal, olha, eu quero ver bastante esse Atlético Paranaense, hein? Eles se reforçaram bem, O Marco Rubem estava molhando a minhoca lá na Argentina. mas vem, Eu acho vem que o treinando outro muito bem. Atlético- O outro, Molhando a minhoca é Atlético, pescando. o outro Atlético pode surpreender. O Mineiro. Eu acho. Atlético Mineiro É leve. tem dois jogadores dois meias. Casares e Elias. Não, Casares e o outro. Xará. Xará. Ex-Júnior Barranquilla. E o com o Ricardo Oliveira na E frente. mais um menino maluquinho, Luan. E o Adilson é o primeiro homem. Ricardo Adilson, Oliveira- tem Elias, tem o Luan. É um bom time. Eu acho que o problema Ricardo do- Oliveira que já tem 4 gols. 4-2-2-2. É. E tem O problema do Atlético, para mim, está no banco. Leviro Culpa é um Eu treinador não acredito no que- Levita. O que vocês querem mais do que campeão da Libertadores? Ele foi já. Pois Não, é. quem foi o Cuca. Hã? Cuca. O Cuca foi o campeão. O Cuca. O Levi Tá, quer aqui com a também. Cuca. O Levi. Não, o Boca- Levi foi campeão da Copa do Brasil. Foi Ganhou campeão do Cruzeiro. da Copa Entre do- os argentinos, só para deixar, o Boca cada dia joga pior. O Alfaro, Gustavo Alfaro, já está sendo muito questionado. Por que o Esqueloto saiu? Por perder a Falta de final? resultado. Falta de resultado. Ele já não. Ele já vinha quase entregando o campeonato Mas ele argentino. chegou na final da Libertadores. Mas o é que Boca ele não também tem ganhou a muito Libertadores e investimento, não né? estava tão bem no Nacional, né? Pô, não ganhou a Libertadores. Mas é contra o River, né? Rec. É contra o River. Imagina um Grenal e tu perde a final da Libertadores num Grenal. Mas tu chegou É na difícil, final. Na é difícil Espanha. segurar. É difícil segurar, né? Olha. Mas o Boca vem realmente Até o envolvente. Renato balançaria, professor, se perde Não, o Grenal, pelo se perde o contrário. Grenal na final da Libertadores. Pelo contrário. É esse tipo de equívoco, burro dos dirigentes que fazem com que o futebol seja tão difícil de ser organizado. Agora, tem uma Quer dizer, um situação... treinador que foi vice-campeão da Libertadores ser demitido. Eu particularmente gostava do trabalho dele, mas ele tinha algumas decisões Eu assim posso fazer uma pergunta? esquisitas. Eu posso fazer uma pergunta? O Léo Guedes. Ou para um de vocês. Lembram que o treinador suspenso tem que ficar na cabine O Gajardo, sim. e o seu auxiliar fica lá embaixo, Sim. dirigindo o time, Sem rádio. sem rádio. Quem é que dirigiu o Boca quando o Esqueloto estava suspenso? O irmão gêmeo dele. Ou ele? Como provar agora Ou que... ele e Não, o irmão gêmeo estavam na cabine? Boa. Eles boa. são impossíveis de ser distinguidos um do outro. Não, essa na época, o cara Sabe? falava. Boa, é para pensar mesmo. né? Mas vem cá, focavam na cabine e estava lá. Focavam no treinador, estava ele ali dando... Não, e é bom deixar claro, professor, que o irmão dele já era o auxiliar dele, não Há é muito assim? tempo. Não, fizeram a sacanagem Não, porque... não. E eles passam o jogo inteiro conversando entre eles. Exatamente. Quer dizer,
Qual era o problema de botar o irmão na cabine e ele ficar? Daqui a pouco é o que tom foi de feito. voz, professor. E quem E é ele que foi lá comprou- verificar o tom de voz? Alguém da Comebol disse, fala aqui no meu ouvido para eu ver o teu tom de voz. Não, mas tem o microfone da captação. Não, mas de alguém som. conhece. Isso aí alguém conhece, professor. Alguém quem? Alguém quem? Mas é só comparar, professor, o grito que ele dá pro jogador no som ambiente com o grito do outro. Até um adversário que foi treinado por ele sabe, né? Como é que vai saber? Olha, eu não... Bom, nós falamos Conhecendo os argentinos, quem não é surpresa. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, E River. E para por aí. Palmeiras. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, River. Eu tiraria o Cruzeiro e o Flamengo desse grupo. Surpresa? o Flamengo até agora fez o quê? Eu O colocaria Flamengo mostrou até agora o quê? Não River. fala mal do Abelão, professor. Grêmio e Senão você vai Palmeiras tomar cartão. num primeiro patamar. River, Grêmio e Palmeiras num primeiro patamar. Num segundo, logo abaixo, Quero saber em que patamar entra o Inter. eu colocaria num terceiro. Num terceiro o patamar. River- abaixo de Flamengo e O Palmeiras. River E só, Cruzeiro. só se enfraqueceu, né? O River não trouxe ninguém, o River perdeu o O jogador. River, ele manteve a base. E perdeu 4 lesionados agora. Né? Mas ele mantém uma base e o craque tá na no casa banco, mata. né? O Gajardo River- consegue reconstruir time, assim como o Renato vem Mas fazendo eu nos acho últimos que anos. esses dois são equipes em que o grande craque está no banco. Tá na E o casa Odair, da- professor? O Odair conseguiu ano passado, depois do meio do ano, a partir de maio, mobilizar o Internacional para jogar como time pequeno e como time pequeno fez uma belíssima campanha. Se o Odair conseguir convencer os jogadores do Internacional da mesma coisa, isso é, que o Internacional tem que jogar como time pequeno, e quando eu digo jogar um time pequeno, é jogar primeiro se defendendo, jogar reativamente e não sair a propor jogo, porque não tem qualidade para isso, pode fazer campanha. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. E guardanapo. Tchau.